Aqui, ó, José Rafael perguntou se eu gostaria de uma crise nas Infinitas Terras no DCU. Cara, eu acho que esse pode ser o desenvolvimento de um outro capítulo, né? Por quê? James Gunn já falou aqui que nesse capítulo do DCU a gente vai ter o... vai acabar daqui 6 anos e vai ser um clímax igual a Vingadores Ultimato. Eu acho que esse clímax vai ser o que foi o... vai ser tipo o Liga da Justiça 1, sabe? O início da Liga da Justiça. Aí depois vão ter próximos capítulos. Aí quem sabe num futuro, depois de tudo isso, os caras façam uma crise nas Infinitas Terras. Imagina, com o Henry Cavill aparecendo de Superman, com outros heróis do multiverso. Aí façam uma crise nas Infinitas Terras top mesmo. E eu não sei se vocês sabem, galera. O plano pro DCU antigo, antes de contratar o James Gunn, era eles fazerem uma crise nas Infinitas Terras nos cinemas. Você sabia disso? Porque a gente teve o crossover lá da CW em 2019, né? E aí na época que o Walter Hamada era o presidente da DC Filmes, que o Jim Lee estava trabalhando com eles lá também, teve o DC Fandom, acho que em 2021, ou foi 2020, foi um dos dois, foi 2021, que o Jim Lee, ele mostrou uma capa de quadrinho que ele desenhou ali, como se fosse o Crise nas Infinitas Terras, com os universos do live action. Tinha os universos das séries da CW, tinha o universo da série dos Titãs, tinha Pacificador, que foi feito do James Gunn, Esquadrão Suicida do James Gunn, o Flash do Ezra Miller, o Batman do Robert Pattinson, todos os universos que a DC tinha naquela época estavam naquela capa. E aí o plano era, depois daquele filme do Flash, eles iam colocar o Michael Keaton para ser o Batman desse novo universo da DC. Eles iam colocar a Supergirl, né? Ia ter a Batgirl também, com o filme cancelado da Batgirl. Inclusive a Liga da Justiça seria depois do filme do Flash, né? Ia ser uma liga que não ia ter Superman, nenhum Batman em atividade. Ia ter a Supergirl, que ele ia tomar o lugar do Superman. Ia ter o Batman do Michael Keaton velho, que ia passar o manto pra Batgirl. Aí ia ter o Flash do Ezra Miller. Olha essa liga, que incrível, né? E aí eles seriam a liga desse universo. E aí depois, alguns anos depois, ia ter uma crise nas Infinitas Terras, juntando todos esses universos. Esse era o grande plano da DC. Só que como eles viram que isso era uma bosta, que era uma merda, logo quando o David Zaslav assumiu a Warner depois da compra pela Discovery, que a Discovery comprou a Warner, e aí o David Zaslav viu que isso era um lixo, que isso não tinha potencial nenhum, aí é que ele cancelou o filme da Batgirl, passou a faca, aí deixou estrear o Adão Negro lá, viu que não tinha nenhum retorno mesmo pro Superman do Henry Cavill, esse universo, e aí decidiu matar esse universo e começar um novo com o James Gunn. Então, talvez num futuro longínquo a gente veja uma crise nas Infinitas Terras sendo feita de forma certa. Porque, cara, eu acho que o Crise nas Infinitas Terras, pra mim, ela é a história mais grandiosa da história dos quadrinhos, tá? Nenhuma história dos quadrinhos conseguiu fazer o que Crise nas Infinitas Terras fez de uma forma tão brilhante. Porque a Marvel tem o Guerras Secretas? Tem, só que a Marvel não tinha tantos universos alternativos. A Marvel, tinha vários personagens, várias equipes, né? Quarteto, X-Men, Vingadores, os heróis individuais, né? E aí eles uniram tudo no Guerras Secretas. Mas a DC, cara, tinha literalmente infinitos universos ali. Tinha infinitos personagens. E eles fizeram uma história que é brilhante. Eu arrisco a dizer que Crise nas Infinitas Terras é a minha história favorita dos quadrinhos. E se a DC conseguir fazer uma adaptação digna disso nos cinemas, cara, ela pode entrar pra história, assim como a Marvel entrou com Vingadores Ultimato. Porque a Marvel, minha opinião, tá? Ela não tem potencial pra fazer uma história tão grande igual Crise nas Infinitas Terras. Porque nos quadrinhos a Marvel não explora tanto o multiverso quanto a DC. Nos cinemas tem agora, né? Esse universo do Tobey, o universo do Andrew, tem o universo lá dos X-Men da Fox, tem o universo do Quarteto que vai ser dividido agora e tal. Aí tem o MCU. Eles podem fazer algo incrível com Guerras Secretas. Mas o Crise nas Infinitas Terras pode ser ainda mais grandioso. Então, se um dia James Gunn quiser fazer história com a DC, Crise nas Infinitas Terras é a história certa, porque é a história mais desafiadora para ser adaptada de todos os quadrinhos. Essa é a minha opinião. O que vocês acham no chat? Entendeu? Só que aí já pensou no Crise nas Infinitas Terras, eles trazem o Ezra Miller, ó. O Alessio H falou, ia ser legal o cast antigo da Liga voltar pra Crise, menos o Ezra Miller, sim. Menos o Ezra Miller. Concordo em gênero, número e grau. Tá? E o Luciano falou, o verdadeiro conceito de multiverso é da DC. Pois é,
A Marvel é muito legal, eu amo a Marvel. Só que a Marvel, ela é mais, pra mim, eu sempre gostei das histórias mais urbanas da Marvel, sabe? O Homem-Aranha, o Demolidor, o próprio Hulk, né? Que no início, pô, era só um cara de radiação gama que ficou verde. Aí depois colocaram lá todo o Reino Gama, né? Lá com o One Below All, que é o que manda toda a energia pro Hulk lá da dimensão abaixo de todas, né? E colocaram muito disso. Aí fizeram toda aquela coisa também do Tribunal Vivo, da Eternidade, dos Beyonders, da Nêmesis, né? Que deu origem ao universo lá, e colocaram o primeiro o firmamento, não sei o que lá, a Eternidade, enfim. Mas isso veio depois. A DC, pra mim, ela tem um lado cósmico de multiverso mais desenvolvido do que a Marvel. É o que eu acho também, tá ligado? E se a DC consegue fazer isso certo nos cinemas, mano, eu acho que entra pra história, entendeu? Comenta aqui embaixo, você acha isso também? Deixa aí no chat, manda nos comentários e pode ser que esse realmente seja o futuro da DC.